Paz do Senhor, crianças? Amém. Glória a Deus. Que bom estar com vocês hoje aqui. Quem está feliz? Eu. Não, pelo amor de Deus. Só eu. Mais uma vez, vou dar mais uma chance para vocês. Quem está feliz hoje? Muito bem. Eu também hoje estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. A gente vai aprender um pouquinho mais de algo que é extremamente importante na nossa vida, que é a oração, que é algo que o Senhor nos deixou, que é comunhão que nós precisamos ter com Ele. Quem aqui tem o hábito de orar? Muito bem, todo mundo, muito bem. A oração, ela é extremamente preciosa para as nossas vidas. É aquilo que o Senhor tem de mais precioso. É uma intimidade que nós precisamos ter com Deus, com o Espírito Santo, que a gente consegue ficar mais pertinho dele quando a gente tem uma oração sincera. E vocês podem me perguntar, mas tia Jéssica, o que eu preciso para orar? Eu trouxe uma amiguinha aqui, que é a Aninha. Ela adora orar, que nem vocês. Ela ama orar. E a Aninha, ela vai ensinar algo para vocês hoje, certo? Aí o que ela faz para poder orar? O que a Aninha faz? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ficar quietinho, fechar as mãozinhas, ficar concentrado e fechar os olhinhos. Olha só, tá vendo como ela fechou os olhinhos? A gente precisa ter esse momento de intimidade com o Senhor. Então a Aninha, ela sabe orar. A gente fecha os olhinhos, fica concentrado e começa a falar com o Senhor. Porque o Senhor, ele tem muitas coisas para nos oferecer. E é através da oração que a gente pode estreitar esses laços. Mas aí vocês podem me perguntar assim, tia Jéssica, mas eu já aprendi que eu preciso fazer isso, fechar meus olhinhos, concentrar, mas eu posso orar em todo lugar? Pode, você pode orar, você não precisa estar no seu quarto, na sua casa para orar, você pode estar em qualquer lugar, aonde você estiver, contanto que o seu coração ele esteja inclinado para o Senhor. Você pode até mesmo orar de olhos abertos, mas em espírito você pode orar ao Senhor. E aí, teve uma criança que me falou assim uma vez, tia Jéssica, mas eu não sei como orar. Como é que eu posso orar? Eu não sei como é que eu posso orar. E aí eu fiquei pensando. E aí hoje eu trouxe uma caixinha. Na verdade é um potinho muito pequenininho, né? Que vocês estão vendo. E esse potinho ele tem alguns segredos dentro. Que mostra de como a gente pode orar. Olha o que está escrito no potinho. O que está escrito? Vamos orar. Pronto. Aí aqui está escrito vamos orar. Aí o que a gente vai fazer? Ele vai dar algumas dicas de como a gente começar a nossa oração. A primeira dica é adorando o nome do Senhor. Mas como é que eu posso adorar, tia Jéssica? Você pode falar, Senhor, como Tu é lindo, Tu é maravilhoso. Senhor, como eu amo estar na Tua presença. Como o Senhor é maravilhoso, Senhor, abençoa. Senhor, como Tu é grande, como Tu é infinito na minha vida. A gente pode começar a nossa oração assim, adorando ao nome do Senhor. E aí, quando a gente começa a orar, as palavras vão começar a fluir. Vocês vão ver que vai começar tudo a fluir na sua mente, as palavras elas vão vir. E aí o que a gente começa a fazer também? A gente começa a... O que está escrito aqui? Agradecer. É muito importante a gente saber agradecer. Porque tem muitas crianças que pedem muitas coisas, como os adultos também. A gente pede muita coisa para Deus. Senhor, me dá aquela casa. Senhor, me dá... aquele carro, Senhor, me dá isso. E às vezes o Senhor responde essas orações, porque o Senhor é misericordioso. Mas às vezes, quando a gente recebe o que a gente tanto pediu ao Senhor, a gente não agradece, esquece de agradecer. E isso é muito importante, porque nós precisamos sempre agradecer ao Senhor tudo aquilo que Ele nos dá,
porque o Senhor é bondoso e o Senhor ele tem muito para nos oferecer. Então, nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. E com isso, o que a gente precisa também colocar nas nossas orações? As nossas orações, elas precisam ser orações de arrependimento. Mais alto. A nossa oração, ela precisa ser uma oração também de arrependimento. Sim, de arrependimento. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes a gente acaba sendo chato com alguém, acaba falando algo. Às vezes a mamãe pede algo. Ai, mãe, depois eu vou. Nossa, você não podia ter falado isso com a sua mãe. Então, assim, você deve pedir perdão para ela e também pedir perdão ao Senhor. E nisso você coloca na sua oração: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Eu não tenho um coração assim. E Deus vai receber essa oração. E com isso, a gente pode fazer uma oração também, e é necessário, a oração incluindo as nossas orações, a nossa... Mais alto, gente, a nossa família. Por quê? Porque a nossa família é a nossa base, é o nosso primeiro ministério. Foi o que o Senhor construiu primeiro com a nossa família. Então nós devemos orar pela nossa casa, pelo nosso papai, pela nossa mamãe, por todos os nossos parentes e principalmente para aqueles que ainda não conhecem o nome do Senhor. Então, nós precisamos sim orar por essas pessoas que não conhecem a Deus. Nas suas orações você pode falar: ai, Senhor, abençoa minha tia, meu pai, Senhor, que eles não te conheçam, mas que um dia eles possam te conhecer verdadeiramente. E o Senhor vai ouvir a oração, certo? E também nós devemos orar pelas pessoas que estão enfermas. Ai, tia Jéssica, mas na minha casa está todo mundo bem, não tem ninguém doente, nenhuma pessoa próxima a mim está doente. Mas você pode orar, sabe por quem? Pelas pessoas que estão nos hospitais. Elas são carentes das nossas orações. Então nós podemos inclinar as nossas orações para as pessoas que estão nos hospitais. Você pede ao Senhor e lá o Senhor vai enviar anjos e providências naquele lugar, certo? E muito importante também, nós devemos orar pela nossa vida. Por quê? Porque antes da gente fazer algo para alguém, a gente precisa estar bem. Você precisa estar bem consigo mesmo. Você precisa estar bem com você. Você precisa estar bem na presença de Deus. Então, você pode sim, sempre orar pela sua vida. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha mente, abençoa meu coração, que eu possa ser uma criança que esteja sempre no caminho do Senhor. E o Senhor vai ouvir as nossas orações. E também nós vamos orar principalmente pela nossa igreja. Por quê? Porque a nossa igreja, ela recebe muitas pessoas e nós precisamos ter comunhão com todos, desde o porteiro até o pastor. Então, nós vamos orar sim pela nossa família, aliás, pela nossa, que a nossa família também, pela nossa igreja. Senhor, abençoa os nossos pastores, abençoa os porteiros, abençoa o irmão Francisco, abençoa todo mundo da nossa igreja, porque todos nós somos carentes das orações do Senhor. E nós devemos sempre ter as nossas orações em dia com o Senhor. Vocês estão entendendo? Sim. Muito bem. E por último, nós devemos orar pela nossa nação. Por quê? Porque existem muitos missionários, muitos homens e mulheres de Deus que levam a palavra de Deus a lugares muito extremos e que às vezes a palavra de Deus não pode nem entrar. Mas eles levam, são homens escolhidos pelo Senhor e eles levam a palavra de Deus. Então a gente precisa sim orar pelos nossos missionários, pelas pessoas que estão indo naqueles lugares muito difíceis e eles são carentes das nossas orações. Então, quando vocês forem orar, orem pelos nossos missionários no mundo. Eles precisam das nossas orações. E aí, crianças, na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que oraram e que o Senhor Jesus ele respondeu a oração. Tem várias pessoas, a gente tem vários exemplos.
Mas aqui hoje eu trouxe 2 exemplos para vocês, certo? O primeiro exemplo, ela é uma rainha. Olha como ela é linda, olha a coroa dela. Você sabe quem é ela? Eu vou dar uma dica. O nome dela começa com S, termina com Esther. Como é o nome dela? Muito bem, vocês estão lendo a Bíblia, a Rainha Esther, certo? Deixa eu seguir aqui, me ajuda. A Rainha Esther, ela tem um rei, certo? Olha o rei da Rainha Esther, é o rei Assuero, certo? Segura aqui, deixa eu ler também. A gente vai prestar atenção. E aí, tinha uma pessoa. Vou precisar de outra tia. Vai lá. Tinha uma outra pessoa que era. Vai lá, Xandinho. Que era Amã. Olha a cara dele de bravo. Vocês nem sabem o que foi que ele fez. Ele convenceu o rei Assuero a fazer um decreto, que vocês nem acreditam, para matar todo o povo judeu. Olha só o decreto que ele fez, o comunicado, matar todo o povo. Só que tinha algo que aconteceu. O rei Assuero não sabia que a rainha Esther também era judeia. E o que aconteceu? Esther ficou desesperada com o que aconteceu? Não. O que Esther fez? Esther entrou em oração. Isso é muito importante, nós entrarmos em oração. Quando nós temos comunhão com o Senhor, a gente não entra em desespero. A gente dobra os nossos joelhos e pede ao Senhor que o Senhor entre com providência e glória. E foi o que aconteceu. A rainha Esther orou junto com o povo 3 dias e 3 noites. Oraram, jejuaram intensivamente. E aí Deus amoleceu o coração do rei. E o povo foi salvo. Olha só, crianças, olha só o que a oração ela é capaz de fazer. É capaz de mover e mudar quadros e situações. E olha só o que é uma oração, é que pessoas orando, elas podem fazer, né? Muda o quadro, mudou o destino de várias pessoas, né? Eles oraram e o Senhor ouviu a oração e mudou um decreto. Um decreto que era de morte, era um decreto de morte para aquele povo. Mas a rainha Esther, como uma mulher que sempre orava, tinha um coração inclinado para o Senhor deu vitória ao povo. Glória a Deus. E aí eu tenho um outro exemplo para vocês de alguém que também orava. Esse rapaz, ele orava muito, ele orava 3 dias, aliás, 3 vezes ao dia. E ele foi jogado na cova dos leões. Vocês sabem quem é ele? Começa com Daniel, muito bem, Daniel era um menino de oração, era um homem de oração. Então ele orava e o rei, não muito contente com isso, pediu para que Daniel fosse jogado lá na cova dos leões. Olha, Daniel se desesperou? Desesperou não. Por quê? Porque Deus, quando Ele tem propósito nas nossas vidas, o Senhor Ele se responsabiliza. E o que foi que o Senhor fez? O Senhor mandou um anjo para que o anjo fechasse, olha só, a boca dos leões. Olha como isso é presente. Gente, como é que isso pode acontecer? Leão come carne. Daniel era feito de carne, ele não era feito de sorvete. Como é que ele não poderia ser comido? Só o nosso Deus para fazer isso, né? E aí, o que acontece? Aí o rei, né, achando
o rei Dário, achando que Daniel já tinha sido devorado pelos leões, foi lá dar uma olhada. Peraí, deixa eu dar uma olhada se Daniel foi comido mesmo. Que nada. Daniel saiu de lá da cova. Saiu da cova. E o povo, e aí quando ele saiu da cova, o rei viu, o povo viu, e o povo da Babilônia adorou o nome do Senhor Deus, do Deus de Daniel. Olha como o nosso Deus é tremendo. Olha só o que Deus faz. Move montanhas, move tudo, move quadros, fecha a boca de leão para dar vitória aos servos dele. Nosso Deus, ele é maravilhoso. E aí, crianças, se um Deus que ouve oração, que fecha a boca de leão, que muda decretos de morte na vida de um povo, o que ele pode fazer pela gente? Ele pode fazer tudo. E Deus, ele não se importa se você está doente. Se você está doente, quando você estiver doente, você pode clamar o nome do Senhor. Quando você estiver triste, você também pode clamar o nome do Senhor. Quando você estiver desesperado, sem saber o que fazer, o Senhor ele também vai ouvir a sua oração. E também quando você estiver zangado, com raiva, o Senhor também ele vai ouvir a sua oração. Quando você orar ao Senhor. Então, nós precisamos sempre ter um coração grato ao Senhor. Nós precisamos sempre orar para que o nome do Senhor seja glorificado e que o Senhor ele possa sempre nos abençoar, nos dar um coração grato a Ele, certo? E aí, nessa noite, eu vou pedir que vocês se levantem. A gente vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e vai fazer nas nossas vidas. De vocês ficarem de pé. Vamos fazer que nem a Aninha. Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Amado Deus, Senhor Pai, Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo dia que tivemos, pelo ar que respiramos, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Pai, está aqui a tua igreja, teus filhos, teus pequeninos, Pai. Eu peço, Senhor, que essa palavra ela possa, Pai, ir de encontrar os corações dele e de todos aqueles que estão aqui. Senhor, muito obrigado, Pai. Primeiramente, essa palavra foi para mim, Jesus. Precisamos mais orar, Pai, estar mais inclinados na tua presença. Assim, Jesus, eu te peço e já te agradeço, Pai, por tudo. Em o nome de Jesus, amém.